paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que você esteja bem e que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, da denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das 3 cartas joaninas. Estamos estudando ainda a primeira carta, quase no seu final, e passaremos depois para a segunda e a terceira carta. Mas vamos nos deter hoje no capítulo 4 da primeira carta de João, versos do 7 até o 21. Nós podemos intitular nossa aula de hoje como as provas doutrinárias e social. Acredito que você goste de esporte. Acredito que você, quando vai ver uma competição, um campeonato, você imagina que aqueles que estão participando daquele campeonato tiveram um treinamento árduo e cansativo. Da mesma forma, é no nosso sentido espiritual. Deus também nos dá treinamento para nós fazermos. Por isso que nós vamos estar trabalhando com as provas doutrinárias e social. João está apresentando, nesse texto que nós vamos estudar, provas e testes para que nós possamos avaliar como é que está a nossa vida cristã, como é que está a nossa vivência diante de Deus. Nesse capítulo 4, então, de João, ele vai apresentar algumas provas para que possamos avaliar como é que está o nosso procedimento. Deus deseja que todo cristão submetido às provas seja aprovado em sua vida cristã. Eu vou ler 3 versos desse capítulo 4, versos 7, 8 e 9, porque parece que esses 3 versos ele absorve totalmente aquilo que nós vamos estudar. Parece que é um resumo daquilo que nós vamos estudar. Na minha versão, então, diz o seguinte, nos versos 7, 8 e 9 do capítulo 4, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Neste texto, nós vamos encontrar 2 provas importantes, como nós já falamos anteriormente. A prova doutrinária e a prova social. A primeira prova se dá na área doutrinária, que vai nos dar segurança em nossa vida cristã. A nossa segurança cristã vem pelo Espírito Santo que nos foi dado, que habita em nós. E isto nós temos no versículo 13 desse capítulo que nós estamos falando, porque diz assim o versículo 13: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Então nós temos aqui uma prova, dentro da palavra de Deus, que o Espírito Santo habita em nós. E essa é a nossa segurança, que o Espírito Santo habita em nós. A nossa segurança cristã também
vem pelo testemunho ocular apostólico que nos foi transmitido. E nós temos visto no versículo 14, que diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Nós temos esse testemunho dado a nós através da palavra de Deus que está chegando para nós. A nossa segurança cristã vem pela confissão correta que fazemos sobre Jesus Cristo. Isto nós encontramos no versículo 15, que diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio em carne? Se isto acontece, louvado seja o Senhor, porque você faz parte, então, e está com segurança garantida de que Jesus Cristo está em você. Deus está em você. A nossa segurança cristã vem por conhecermos e crermos que o amor de Deus está em nós. E o amor de Deus que tem por nós. É o versículo 16 que diz isto. Assim, conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos que o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Perceberam que todos os versículos que nós estamos lendo diz a permanência de Deus em nós e nós em Deus. A nossa segurança cristã vem pelo aperfeiçoamento do amor divino em nossa vida. Está no versículo 17, o texto que podemos avaliar isto. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, como Jesus. E nós temos um pré-versículo, no versículo 12 desse mesmo capítulo, que dá uma ideia disto, porque ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, por isso que eu falei que o comecinho destes textos que estamos vendo, ele dá uma ideia do que nós então estamos estudando. Nós estamos falando agora sobre a área doutrinária, o teste sobre a área doutrinária. Mas a segunda prova, ela se dá na área social, concedendo, ou que nos concede, o amor para nos amarmos mutuamente. O perfeito amor se caracteriza por nos dar confiança para o juízo final, para a nossa eternidade. Versículo 17 diz assim, repetindo, né? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. É o testemunho, então, que nós damos através do amor que nós estamos recebendo e dando através de nosso Deus. O perfeito amor lança fora qualquer temor que nós possamos ter. Versículo 18 diz isto: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O perfeito amor nos mobiliza para agirmos para o bem do nosso próximo. Está no versículo 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Jesus Cristo nos amou primeiro. E nós
Voltando então para o comecinho do texto que nós estamos dando aula, no versículo 10, que diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É a prova de que Ele realmente nos amou primeiro, porque Ele deu o seu Filho amado a nosso favor, para nos salvar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. O perfeito amor nos leva à prática e não à verbalização. Versículo 20, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Voltando ao versículo 11, do início desse texto que estamos falando, que diz assim: amados, se Deus de tal maneira amou o mundo, devemos nós também amar uns aos outros. Então nós estamos vendo, meus amados irmãos, meu amado irmão, que podemos afirmar então, se nós amamos o nosso próximo, que o amor de Deus está em nós. Porque amamos a um Deus que nós não vemos. Então nós podemos amar sim o nosso próximo, que nós vemos e podemos tocá-lo. O perfeito amor exige ações para com Deus e para com os irmãos. Versículo 21, que diz o seguinte: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. São coisas que nós temos que testemunhar, que nós temos que praticar, não ficar só meramente na palavra. Nós temos que mostrar realmente através das nossas atitudes, da nossa prática. O homem natural não experimenta a presença de Deus em sua vida. O homem natural, por não amar perfeitamente, ele tem medo, tem temor, tem pavor. Somente o cristão tem o Espírito Santo de Deus em si e tem a possibilidade de se sair vencedor nessas provas que está sendo submetido. Provas doutrinárias e provas sociais. Que Deus os abençoe, que Deus o abençoe. E até a nossa próxima aula.